Já. A paz do Senhor, amados. Graças a Deus que estamos de novo a partilharmos mais uma vez a paz. Saúdo todos amados com a paz do Senhor. Antes de darmos início à nossa meditação, queria dizer que eu tenho saudade dos irmãos. Quando a Bíblia diz que não vive união, na verdade, não só espiritualmente, mas também fisicamente precisamos nos encontrar. Mas pela graça de Deus, o Espírito nos ajuda por tudo. Vamos orar para darmos início à mensagem. Nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez em contato contigo. Queremos falar a tua palavra, a tua palavra que liberta, a tua palavra, Santo Deus, que nos orienta, e que a tua presença, o teu Espírito Santo, que possa habitar, que possa manifestar, que possa agir, que possa nos coordenar de princípio até o fim, para que tenhamos a graça, Santo Deus, de entendermos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amados, nós estávamos preparados para partilharmos a palavra de Deus acerca do Dia da Mãe, mas não conseguimos devido às falhas da tecnologia. E hoje eu vou partilhar essa palavra com os amados. Vamos falar sobre o plano de Deus para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, nos seus capítulos 2. Vamos ler os primeiros 10 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. E foi-se da casa de e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume, com betume e peixe, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: o menino dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse: e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém, amados.
esta palavra que encontramos nesse livro, como eu disse, estava a preparar também essa palavra e é dedicado também essa palavra para todas as mulheres, principalmente aqueles que já gerem filho, as mães, estão de parabéns. Mas hoje vamos falar sobre o plano de Deus para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Nesse livro que nós acabamos de ler, encontramos uma mãe, uma mulher desconhecida da Bíblia. É um grande exemplo e deixou marca em seu nome, mas não a ele mesmo, mas sim para o seu filho, que é o Moisés. Conhecemos essa história muito bem, que o povo de Israel, conforme a promessa do Senhor, depois de sofrer um momento crítico de fome, tinham de refugiar-se ao Egito e assim que mais distante, pessoas foram lá da família de Israel e estando lá no tempo de José, depois de ter morrido, e de fato as coisas começaram a se complicando. A Bíblia diz que esse povo se multiplicou. Depois de morrer o rei, que conhecia muito bem o José, o novo faraó começou a complicar a vida dos israelitas. E israelitas, a Bíblia diz que se multiplicavam cada vez mais. E o novo faraó viu e disse que não, esse pode ficar demais, se continuar assim um dia pode se levar contra nós e nos fazer mal, e guerrear-se contra nós. E assim o povo foi sofrendo. E por causa disso, o faraó, as parteiras não iam deixar, quando tivesse na maternidade, tinham que matar todos os rapazes, os meninos, e deixasse simplesmente as meninas. E as parteiras, a Bíblia diz que temiam a Deus, não cumpriram com essa ordem. Digo-te uma coisa, se você teme a Deus, mesmo que a lei possa vir de um rei, você vai manter fiel perante o teu Deus para agradar a Deus, mas não para agradar o homem. E essas mulheres não deixaram se levar nessa lei de Faraó de matar, porque a missão das parteiras não era matar, mas sim era dar vida. Contra o objetivo das parteiras, estão de parabéns às mulheres tementes a Deus, porque eles reconhecem que o Deus que é o dono da nossa vida, ele dá vida, mas não é para atirar, e eles temeram a Deus. Mesmo isso, mesmo criando esse decreto, não foi favorável, depois de ver que as parteiras não quiseram obedecer essa lei. Então o faraó de novo chamou e disse: por que vocês estão sempre a deixar os meninos, sendo que eu já dei uma ordem? E as parteiras responderam: não, rei, não é por causa disso, é que as mulheres hebreias são tão inteligentes, são tão rápidas, quando esperam chegar aqui na maternidade, eles já filho, já conseguem nascer, e por causa disso é que está acontecendo isso. Então o decreto foi: cada menino que nascesse, que fosse deitado ao rio Nilo. E assim foi. E foi exatamente nessa época difícil desse decreto que a Joquebede, a mãe de Moisés, nasceu uma mulher que eu disse que é grande exemplo para cada um de nós. Digo que essa mulher fez de tudo possível para salvar o filho, e que as mulheres fazem, as nossas mães fazem possível para nos cuidar ou nos manter neste mundo. E foi
exato momento eu dizia que a Joquebede teve o Moisés. E foi difícil para Joquebede. A Bíblia diz, quando nós acabamos de ler, lá no versículo 1, que essa mulher teve e viu, no versículo 2, viu o filho era muito formoso, bonito, e que como uma mãe não poderia obedecer essa lei e pegar o filho, matasse. Eu não sei qual é a mãe que teria essa capacidade de nascer o seu filho e pegar o filho, simplesmente matar depois de 9 meses. A Bíblia diz que Joquebede viu o filho e disse, não, eu não vou matar o meu filho, vou cuidar do meu filho, sabendo que a lei do rei era que todos os meninos tinham que ser mortos. A Bíblia diz que guardou o seu filho durante 3 meses. Amados do Senhor, eu disse que Deus tem um plano para ti. Deus tinha, na sua soberania, tinha um plano para a vida de Moisés para salvar a humanidade. E Deus também tem um plano para a tua vida. Não sei de onde, o que é que você vai fazer, mas Deus tem um plano excelente para a tua vida, para salvar esta nação. Nesse momento estamos no tempo de Covid, e as pessoas estão cheias de medo por causa da pandemia, mas eu te digo, não tenhas medo, porque Deus tem um plano para a sua vida. A Bíblia diz que a Joquebede conseguiu de guardar o seu filho na sua casa para não ser morto, para não ser deitado no rio Nilo. A mãe sempre procura de tal maneira procurar a forma para cuidar dos seus filhos. Mesmo que haja pobreza, mesmo que haja situações difíceis, as mães procuram sempre uma forma para salvaguardar o filho. E nesse momento vemos essa história que para nós hoje, nessa noite, aprendermos 3 qualidades ou virtudes da Joquebede sobre as nossas vidas. Primeiro, vemos uma mulher que permitiu que o filho pudesse viver mais daquilo que ele tinha na mente, que o Senhor tinha lhe concedido, conseguiu criar o seu filho. Eu trago 3 virtudes importantes que nós podemos aprender aqui. Dizer, o primeiro, o exemplo de Joquebede. Joquebede tinha, em primeiro lugar, coragem. Por que nós podemos dizer isso? Isso é uma virtude, é uma qualidade de uma mãe. Joquebede tinha coragem. Coragem por quê? Porque Joquebede conseguiu esconder o seu filho ou a criança no momento difícil. Eu consegui também ir no dicionário para ver coragem, o que quer dizer coragem. Vi que coragem é uma bravura. Coragem significa bravura, senso moral intenso diante de risco ou um perigo. É um senso, repito, senso diante dos riscos ou perigo. E a Joquebede teve essa bravura de fato, porque teve essa coragem, mesmo tendo um decreto que ninguém poderia deixar viver menino, mas Joquebede teve essa coragem de guardar o seu filho para não ser morto durante 3 meses. Mãe, precisa ter coragem para você conseguir salvar e dar a vida para os teus filhos. Mulher, precisas ter coragem como a Joquebede, mesmo situações difíceis que estão a acontecer, para conseguir salvaguardar a situação que estamos a viver e conseguir dar o possível para os teus filhos.
Joquebede teve também a coragem, porque colocou o seu filho, a Bíblia diz que ela procurou maneira de poder salvar esse filho. A Bíblia diz que ele criou um cesto, e nesse cesto ele conseguiu criar lá betume, colocou o material necessário para que o filho, depois de ser posto dentro desse cesto, não se afogar, não correr grandes riscos dentro do rio. Joquebede também teve coragem, porque ele sabia muito bem os riscos que o seu filho poderia passar naquele rio Nilo, mas ela mesmo assim conseguiu criar cesto, betumeu muito bem o cesto para salvaguardar a vida do filho. Isso significa bravura, isso significa um senso de saber que eu vou correr o perigo, mas esse perigo é para salvaguardar a vida do meu filho. Joquebede também teve coragem, porque conseguiu enfrentar a filha de Faraó. Quando conseguiu enfrentar o filho de Faraó? Porque a Joquebede, mesmo assim, sabia que eu vou criar esse betume, esse cesto, vou levar ao rio. Na hora que a filha de Faraó vai descer para ir tomar banho, possivelmente esse cesto, com a correnteza de água, vai descaindo um pouco e possivelmente ela vai ver para conseguir dar ênfase sobre a situação do meu filho. Isso significa coragem. Amados, vamos ver uma mulher que não se hesitou, sabia do seu sangue, conhecia o seu filho e sabia que esse filho tem um plano especial na sua vida para salvar o povo de Israel. Deus o colocou. E eu deixo-te dizer que aquilo que Deus já abençoou, não há ninguém que pode impedir esta bênção. Se você tem uma promessa de Deus, Deus já te abençoou, há uma promessa, ninguém é capaz de impedir. O que você deve fazer para conseguir herder, para conseguir ver essa promessa cumprir na tua vida, é ter a bravura, ter coragem, ter a fé, dizer que eu consigo, eu vou conseguir, mas não vais conseguir sozinho ou sozinha, com a ajuda de Deus. Segunda característica ou virtude que nós encontramos nesse texto dessa mulher, já lá no versículo 7, é criatividade. Amados, quando eu estava a ler, notei que essa mulher tinha criatividade. Sabem por que ela tinha criatividade? Porque ela conseguiu fazer um cesto. Ideia lhe veio para criar, para inovar, para fazer algo especial. Ele criou um cesto, e aquele cesto que ele criou, procurou material como o betume, o feno, para conseguir salvaguardar que a criança esteja lá segura, para que essa criança pudesse manter em vida. Então indica que essa mulher também era criativa. E eu fui no dicionário para ver a criatividade, o que queria dizer. Vi que qualidade, criatividade é qualidade de uma pessoa criativa. Ela tinha essa qualidade de quem tem capacidade, de quem tem inteligência, de quem tem talento para criar ou inventar algo. Uma mulher como a Joquebede conseguiu inventou. Ela conseguiu inventar, ela conseguiu criar este cesto, procurou material, possivelmente ele já podia ver alguém onde estavam fazer esses canoas, qualquer coisa, e conseguiu colocar material importante dentro desse cesto para proteger o seu filho. Procurou cobertores por causa de frio, meteu dentro desse cesto para conseguir salvaguardar a situação. Isso indica que essa mulher tinha também essa qualidade de criatividade. Conseguiu criar, conseguiu inovar, conseguiu fazer algo novo. Isso é importante. E essa criatividade não podia vir do homem. Essa inteligência não podia vir do homem. Vem de Deus. A quem teme a Deus, a quem busca a Deus, ela
Ele consegue criar. Mesmo nesse momento difícil que estamos a viver da pandemia, situação econômica assim difícil, Deus vai te dar inteligência, a sabedoria. Os teus filhos, as tuas filhas não vão morrer de fome, porque Deus te dará sabedoria, a capacidade de criar algo especial para salvaguardar a situação da tua família. Deus é bom. Agradeça a Deus por você ter uma mãe. Agradeça a Deus porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, porque um dia você aceitou Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Essa mulher teve a criatividade de mandar a sua filha, que é a Miriam, irmão de Moisés, estar de lado do rio, controlar o cesto onde estava o Moisés. Ele tinha essa criatividade, teve essa inteligência e essa sabedoria. Possivelmente a Joquebede não poderia conseguir ou aguentar aquela dor, ver a mãe ver o filho lá no rio, num momento difícil, porque o rei decidiu que não poderia manter os meninos vivos. Mas a Joquebede teve essa inovação, essa inteligência de meter lá a Miriam para estar a vigiar o filho. Isso também é uma criatividade. Amados, depois dessa qualidade, a última qualidade que eu podia vos apresentar, que também a Joquebede conseguiu ter, que nós também precisamos ter, é a determinação. Essa mulher tinha uma determinação sobre a sua vida. Tinha determinação. Por que ela tinha a determinação? No momento crítico que a lei do rei é matar todos os meninos, todos os bebês, mas ela determinou que o meu bebê não vai morrer. Isso é uma determinação. Por ter essa iniciativa de ter coragem de criar um cesto, já indica que essa mulher tinha uma determinação. Não deixaria o seu filho morrer, pois sabia que ele era escolhido por Deus. Joquebede tinha esse conhecimento, tinha essa sabedoria, tinha essa inteligência, que o seu filho era escolhido por Deus. E por isso que ele determinou-se na sua vida que não poderia o deixar morrer. Tendo orar a Deus, Deus tendo lhe dar a inteligência e a sabedoria de cuidar do seu filho. As mães, você que tem mãe ainda biológica que está em vida, você todos os dias você tem uma bênção. Deve dar um bom dia, boa tarde, boa noite e dizer que obrigado, Deus. Vê o que uma mãe está fazendo, possivelmente só para salvaguardar a vida do filho. A vida do filho. O que uma mãe não faz para nos dar a vida? Eu sei que a minha mãe fez muito para que hoje eu pudesse ser essa marca. E eu também sei que a tua mãe fez muita coisa para hoje você poder ser essa marca. E você, dentro do plano de Deus, há uma promessa para a tua vida. E a promessa na vida de Moisés era para salvar o povo de Israel. A promessa na tua vida é para fazer algo especial para a tua família, para essa sociedade, para a vizinhança. No teu local de serviço, Deus tem algo especial, mas esse algo está em ti, para a glória do Senhor. Joquebede tinha essa determinação, teve esse cuidado sobre o menino, correndo o risco de ser descoberta. Porque imagina, amado irmão, quando a filha de Faraó desce para tomar banho, nessa ocasião, segundo a lei, não poderia estar lá mais ninguém. Só podia ser aquelas donzelas que lhe acompanham. Se aparecesse mais alguém aí à parte, esse alguém podia ser morto. Mas essa Joquebede teve essa determinação na sua vida. Mesmo assim, deixou lá a filha, a Miriam, que é o irmão de Moisés, para controlar. E vocês vejam que ela tinha a mesma determinação.
Quando a filha de Faraó estava a tomar banho, e o cesto naquele exato momento, com a correnteza da água, começou a descair, as donzelas viram de longe e ela também viu, mandou que pudesse ir buscar o cesto, e abrindo o cesto, viu lá, estava lá um menino. A princesa disse: olha, esse aqui deve ser um dos filhos das hebreias, e por favor chama-me uma hebreia para que pudesse cuidar desta criança. Vê, exatamente a Miriam estava lá, que é a irmã de Faraó, e apareceu sem medo nenhum. Diz que eu posso ajudar. E exatamente diz que eu posso te chamar uma hebreia para cuidar desta criança. E a Miriam foi chamar exatamente a sua mãe. E a filha de Faraó entregou o filho, o menino, na própria sua mãe e supostamente disse que, olha, eu vou te pagar um salário mensal para que pudesse me cuidar desse filho. Ora, diga amém onde você está, e vou te dizer uma coisa: o que foi te retirado por alguém, se está dentro do plano da promessa de Deus, essa coisa vai voltar na tua vida com um acréscimo. Porque você é um escolhido, você é um ungido de Deus. Ninguém pode tirar o que Deus colocou na tua vida. Se Deus colocou algo, ninguém tem poder para tirar. E por isso que na Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Esse podia ser retirado, ser levado da princesa, mas Deus não o permitiu. A pessoa que foi chamada é a própria mãe de Moisés. Deu de mamar, deu todo o cuidado, deu a educação, ensinou-lhe a essência verdadeira da vida. Então isso indica uma determinação desta senhora. E eu fui também no dicionário para ver o que significava determinação. Determinação é firmeza, persistência para conseguir o que nós desejamos. Aleluia. Determinação é firmeza, persistência para conseguir o que nós desejamos. Também diz que é solução ou decisão que se toma após da reflexão. É uma decisão. Amado, nós precisamos ter uma determinação como essa mulher. Teve essa grande determinação na sua vida e conseguiu salvaguardar a situação ou a vida do seu filho. O Moisés foi criado na casa do inimigo. Moisés foi criado na casa do inimigo. Sabe por quê? Faraó era o inimigo, mas Deus o permitiu que Moisés fosse criado lá na casa do inimigo. E o que é que quer dizer isso? Eu aprendi uma coisa com isso. Se o Moisés foi criado na casa do inimigo, significa que os nossos inimigos não podem nos atingir sem a permissão de Deus. Se o Moisés foi criado na casa do inimigo, e lá onde conseguiu tudo, significa que, se Deus o permitiu, significa para nós que os inimigos não podem nos atingir sem a permissão de Deus. O inimigo só nos atinge se Deus permitir. O inimigo só te atinge se Deus permitir. Se Deus não permitir, o inimigo não pode te atingir. Você é o ungido do Senhor. Deus tem um plano para ti. Se para Moisés foi para salvar o povo de Israel, Deus tem um plano para ti. Melhor para a sua vida, melhor para a tua família, melhor para essa nação. Para você também salvar muitas almas, por causa de Jesus Cristo que há dentro da sua vida. Amados irmãos, eu estou a confirmar-vos uma coisa importante que nós, para me concluir, que nós precisamos aprender sobre esta lição dessa grande mulher que é a Joquebede. Grande exemplo que nós podemos aprender nessa aqui, que essa aqui foi uma mulher corajosa, não esquece, tinha criatividade e também foi uma mulher com determinação.
essas 3 características, essas 3 virtudes, essas 3 qualidades fizeram com que hoje nós pudéssemos também conhecer a história de um grande homem, de um grande servo de Deus, que é o Moisés. Essa mulher desconhecida da Bíblia é um grande exemplo e deixou a sua marca, não em seu nome, mas em seu filho Moisés, do mesmo modo que todas as mães deixam também suas marcas, não para ele sempre, mas para os seus filhos. Se a mãe educar bem o seu filho, ensinar bem o seu filho, mostrar ao seu filho o caminho verdadeiro, o verdadeiro Deus, essa mãe estará a deixar uma marca. Mesmo que ela morrer, mas amanhã esse filho será grande. Moisés foi grande porque a mãe dela deixou uma marca na vida de Moisés. Amados, estamos a terminar a nossa meditação. Não esquece que Deus tem um plano para a tua vida. Aprendemos grande exemplo dessa mulher, Joquebede, e esse exemplo consiste em três qualidades. Precisas ter coragem para você vencer, precisas recriar, inovar, precisas ter a determinação na tua vida. Só assim que você vai vencer todos os obstáculos que se encontram na tua vida. Não esquece, tenha coragem, que significa tenha fé em teu Deus. Precisas criar, pedir a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, então a sabedoria vem de Deus. Pensa isso a Deus e Deus vai te conceder essa graça. E precisa ter determinação na tua vida. A determinação, você tem um Deus, e esse Deus, se você crer, você vai em frente, você vai vencer, e os planos de Deus na tua vida vão se concretizar. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Vocês estão de parabéns, que o Senhor abençoa a nossa igreja, em particular os jovens que criaram este programa especial. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque nós aprendemos nesse livro grande exemplo, grande exemplo de uma mulher, Joquebede, que teve coragem num momento crítico, que era para que todos os meninos que nascessem nessa altura, que fossem mortos, mas ela não obedeceu ao rei, procurou temer ao teu santo nome, procurou pedir a ti a sabedoria, procurou pedir a coragem, a fé, procurou então no Pai pedir inteligência para inovar algo para salvaguardar o seu filho. Nós também, Santo Deus, estamos aclamando, rogando a Ti, Santo Deus. Estamos num momento crítico e difícil da nossa vida. Em cada situação que passar na nossa vida, dê-nos a coragem para conseguirmos suportar e olharmos para Ti como nosso Deus, nosso suficiente Salvador. Dê-nos, Santo Deus, a criatividade, que é a inteligência, a sabedoria que vem de Ti para renovarmos algo que o mundo não vai conseguir entender, mas que vem de Ti, Santo Deus, e que possamos ter determinação na nossa vida e sabendo que se está a acontecer, porque Tu tens um plano especial. Depois disso, o melhor virá para a nossa vida. Abençoa a Tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.